Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Esse vídeo é mais curto que os demais porque trata de um assunto que só terá efetividade até o dia 11 de novembro. É sobre a eleição no Vasco, por isso vamos direto ao assunto, sem vinheta. Dia 11 de outubro encerrou-se o prazo para a inscrição de chapas para concorrer à eleição do Vasco no dia 11 de novembro. E já estamos às vésperas dela. Foram muitos balões de ensaio, como os dos grupos Um Só Vasco, capitaneado por Júlio Brandt, Resgatando o Vasco, de Pedro Strozenberg, Vasco da Gente, de Marcelo Borges, Nosso Vasco, de Fábio Nogueira, do grupo Petrovasco, União Brasil-Portugal, de Diego Henrique Carvalho, Ser Vasco, de Eduardo Cassiano, além de Euriquinho, filho do falecido e polêmico presidente Eurico Miranda, que eu nem sei mais a qual grupo pertence e que já desistiu de participar. Alguns desses grupos são o resultado da fusão de muitos outros, semelhante àquelas sopas de letrinha que tomamos na nossa infância. No Vasco, há uma profusão tão grande de nomes de grupos que é difícil achar um original se precisarmos de um novo. É quase tão difícil quanto achar um nome de usuário para um e-mail na internet que ainda não tenha sido usado. Porém, após muita turbulência comum no Vasco, apenas o Sempre Vasco do ex-jogador Pedrinho e o Somamos de Levenciano foram aprovados na pré-seleção e atenderam os requisitos estatutários para permanecer na briga. São dois candidatos conhecidos, rodeados de apoiadores que integram as duas chapas antagônicas e que tentam assumir a direção do clube associativo, o tradicional Clube de Regatas Vasco da Gama, que nada tem a ver com a Vasco SAF. Luiz Roberto Levenciano quer ser presidente do Vasco ao lado de Sérgio Frias e Antônio Carlos dos Santos Pato como primeiro e segundo vice-presidentes administrativos. Os indicados para os cargos de presidente e vice da Assembleia Geral são Leonardo Gonçalves e Alexandre Bittencourt. Sérgio Frias, tradicional político vascaíno, é muito conhecido por suas participações nas redes sociais e na política vascaína. Pedro Strozenberg, que chegou a se candidatar à presidência e desistiu, agora apoia Leven e prefere ficar na lista de conselheiros, quem sabe aguardando uma indicação para presidir algum conselho do clube. Leonardo Rodrigues, outra figura conhecida na política vascaína do grupo Fusarca, parece ser forte candidato ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Leven tem um histórico como advogado do jogador Edmundo contra o Vasco. Não sei se tem algum outro processo envolvendo outro jogador também. Também defendeu o ex-vice de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, conhecido como Zé do Táxi, dono de frota de táxi, também contra o Vasco, que ele disse ter emprestado dinheiro em 2009. Na última gestão de Eurico Miranda, de 2014 a 2018, após a gestão de Roberto Dinamite, José Luiz Moreira fechou acordo para receber 8 milhões em 24 meses em troca da quitação do débito. O valor original da dívida era de mais de 4,6 milhões de reais que Dinamite não reconhecia. Porém, após muita confusão e uma perícia, a dívida foi reconhecida e já montava mais de 15 milhões. Na época, Leven disse que seu cliente abriu mão de todos os juros da cobrança e ele, como advogado, abriu mão de 2 milhões de honorários. O Zé do Táxi, que na época possuía um patrimônio declarado de 1,6 milhões de reais e emprestou ao Vasco mais de 4,6 milhões, deveria ser o mestre das finanças. Bom, desculpem a ironia, mas foi isso que li no artigo do Globo Esporte de 2015. Que cada um tire suas conclusões. Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, ex-jogador do Vasco,
com um vínculo emocional muito forte com o clube, resolveu deixar seu trabalho como comentarista do Sport TV da Rede Globo e se candidatar à presidência da diretoria administrativa. Se declara preparado para exercer o cargo, tendo realizado cursos na área esportiva e na área de jornalismo, após encerrar prematuramente sua carreira como atleta. O ídolo vascaíno, que se candidata pela primeira vez para o cargo de presidente do Vasco, terá como vice-presidentes Paulo César Salomão Filho e Renato Cícero Freire de Brito Neto, atual vice-presidente do Conselho Deliberativo. Os indicados para presidente e vice-presidente da Assembleia Geral são Alain Belaciano e Jaime Ribeiro. Eduardo Cassiano, Fábio Nogueira e Júlio Brandt, outras figuras carimbadas na política do Vasco, abriram mão das suas candidaturas para a presidência, cada um por seus respectivos grupos, para apoiarem Pedrinho, e constam como conselheiros na chapa do ex-craque. Pelo que vemos, a política do Vasco é uma casa de marimbondo. As pessoas têm que tomar muito cuidado para não se machucar. São muitas pessoas querendo usar o esporte para ganhar projeção, alçar voos mais altos e alcançar protagonismo no segmento político que oferece, para quem tem estômago, oportunidade de uma longa carreira profissional às custas do nosso voto. E até muitas famílias conseguem se perpetuar no segmento político em nosso país às custas de discursos demagógicos e por vezes fascinantes e convincentes. Dessa salada toda que me deixou um pouco zonzo, o que pude entender, e me desculpem se estiver errado, é que Eduardo Cassiano, do grupo Ser Vasco, abriu mão de sua candidatura e passou a apoiar o ex-jogador Pedrinho, da Sempre Vasco. O Júlio Brandt, do grupo Um Só Vasco, alinhavou um acordo com o grupo do Pedrinho. Leonardo Rodrigues, do grupo Fusarca, Roberto Monteiro, que já foi presidente do Conselho Deliberativo e candidato a presidente do clube, e que já foi vereador no Rio e assessor do vereador e hoje deputado federal Lindbergh, do PT, assim como o grupo Arquiba Vasco, Caravela Vascaína e Vasco Imortal RJ, também depositam suas fichas no Levenciano. Na verdade, são tantos grupos com tanta volatilidade que é difícil saber quem são seus integrantes e quem apoiam, o que pensam e em quem confiam, assim como quais são os princípios desses grupos aos quais se associam. Impressionante como a política do Vasco não é para os fracos. Poderia ficar aqui muito tempo relacionando os políticos envolvidos nas diversas panelinhas e em que grupos, partidos, associações, corporações e facções são vinculados. Mas isso acaba sendo insignificante, pois tudo pode mudar a qualquer momento e tenho pouco tempo para decidir o que fazer com o meu voto. Volto mais tarde, depois da eleição e depois de mais uma vitória do nosso time, se Deus quiser. Vou rezar para que os sócios escolham o melhor candidato e o Vasco se livre da ameaça da segunda divisão. Até mais, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF.